Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar hoje sobre o controle da língua, algo de extrema importância que não é muito visado hoje em dia pela grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas não dá a devida importância a esse tema. Vamos falar aqui principalmente do controle da língua no sentido alimentar. Mas também vamos falar um pouco sobre o controle da língua no sentido da fala, que é tão ou mais importante do que o alimentar. Mas geralmente um está alinhado com o outro. Se a pessoa não tem um controle alimentar adequado, geralmente também não tem o controle da sua fala. Geralmente esses dois andam juntos, andam alinhados. Olá a todos, meu nome é João Lito Ribeiro, eu sou um pesquisador de esquizofrenia e filosofia antiga e as correlações entre um e outro. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Charles. Vamos aí fazer nossa conversa sempre interessante. Então, nossa conversa hoje vai ser baseada na seguinte frase, ou no seguinte pensamento. Abre aspas. Embora alguém possa conquistar todos os outros sentidos, enquanto a língua não for conquistada, não se pode dizer que alguém tenha controlado seus sentidos. No entanto, se alguém for capaz de controlar a língua, então entende-se que tem total controle de todos os sentidos. Então, a língua, ela é um dos sentidos que tem uma dupla função, a função de sentir o sabor dos alimentos e a função da fala. Por isso que ela assume o papel de maior importância em relação aos outros sentidos. Claro, todos os sentidos são importantes. Sabemos que se não tivéssemos um deles, a nossa vida passaria por uma série de modificações em função disso. Mas a perda da língua, no que diz respeito a perder o gosto dos alimentos, no que diz respeito a impossibilitar a fala através das palavras na forma oral. É claro que poderia ser dito, poderia ser falado na forma escrita ou na forma de gestos, mas impediria a forma verbal de comunicação. E o controle da língua, sabemos que é muito difícil. A parte da alimentação, por exemplo, extremamente difícil esse controle. Mesmo pessoas que têm recomendação médica para controlarem a língua, não conseguem fazer isso. Não conseguem seguir as recomendações médicas de uma maneira geral. Não conseguem seguir as recomendações 100%, porque o controle é realmente muito difícil, muito complexo. Porque nós nos habituamos desde pequenos a seguir os ditames do paladar. Aquele paladar que mais nos agradava, a gente começou a repetir, 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 e ficamos condicionados a agir assim, para não dizer viciados. Vamos usar a palavra condicionados. Ficamos condicionados a repetir sempre o mesmo comportamento alimentar. E uma vez que somos confrontados, que somos orientados ou nos damos conta que deveremos fazer uma mudança dos hábitos, não conseguimos por causa desse condicionamento. Então, o grande desafio é fazer um condicionamento ao contrário, é fazer um condicionamento voluntário, consciente, para que a gente possa, a partir disso, ter uma alimentação melhor, mais saudável e que possa prolongar a nossa vida. Com certeza, sabe as palavras. Com relação à esquizofrenia, é interessante a questão alimentar, porque é muito comum a obesidade entre pessoas com esquizofrenia. É mais comum do que a porcentagem no restante da população. Isso aí, em parte, se deve ao seguinte: as pessoas com esquizofrenia, muitas vezes, a grande maioria das vezes, vão consumir drogas que são inibidores da dopamina. O que é isso? A dopamina é um hormônio cerebral relacionado
é uma substância relacionada ao prazer, né? A dopamina em nossas mentes ela está muito relacionada ao prazer. Quando você inibe a dopamina, o seu prazer na vida ele diminui. E aí, a partir disso, acontece o seguinte: muitas vezes a pessoa com esquizofrenia, para suprir essa falta de prazer que há lá, vai suprir isso na comida, entendeu? Sente-se mal, sente-se sem prazer nenhum na vida, vai lá e come, especialmente vai comer um doce, alguma coisa assim, que vai levar a pessoa a um ganho de peso, né? E isso pode se tornar uma coisa dramática na vida da pessoa, porque vai arruinando a saúde da pessoa. A glicemia aumenta, o colesterol aumenta, e você tem essa estatística muito ruim de que as pessoas que são usuárias de antipsicótico, elas vão ter uma expectativa de vida 15 anos menor do que a pessoas não usuárias, né? E muito por causa disso, porque fica muito difícil para essas pessoas controlarem seu apetite, muito difícil. Acaba a comida ali fazendo esse papel que é, a dopamina faria se você não tomasse o inibidor da dopamina, entendeu? Então, com as pessoas com esquizofrenia, é muito difícil isso aí. Fazer esse controle da dieta é complicado, né? E mais adiante nessa conversa eu posso adiantar, é, por exemplo, qual a estratégia minha para lidar com isso. Eu queria tocar um pouco no relacionamento que existe entre o controle dos sentidos e o controle da mente. O que que poderíamos dizer sobre o controle da mente? Controlar a mente é o seguinte: vai surgir alguma emoção, como por exemplo a raiva, ela pode surgir em nós, e se temos o controle sobre a mente, nós reconhecemos rapidamente o surgimento dessa emoção. E reconhecemos essa emoção, olhamos para ela, identificamos ela, e esse reconhecimento, essa identificação, já faz ela diminuir. Ao contrário da pessoa que não controla a sua mente. A raiva vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a pessoa já toma uma atitude, já fala alguma coisa, já faz alguma coisa fisicamente, agride ou faz alguma outra coisa física e reconhece a raiva só depois de muito tarde, depois que as más consequências já aconteceram. A pessoa já falou coisas que depois se arrepende, já fez coisas que depois se arrepende. Então a pessoa não tem o controle das suas emoções. Então isso é controle da mente. Não é que as emoções não vão surgir, elas podem surgir, mas vão ser rapidamente reconhecidas, identificadas e com isso diminuídas. Esse é o controle da mente. E o Sim, controle dos sentidos está muito relacionado com o controle da mente. A pessoa que controla seus sentidos automaticamente controla a sua mente. São dois controles muito parecidos, que exigem uma atenção maior, uma concentração e um esforço nesse sentido de controlar. Mas se eu deixar, por exemplo, a minha língua, a minha fala fazer o que quiser e eu não tiver nenhum filtro, né, eu falo aquilo, primeira coisa que vier na minha mente, sem filtrar, vou falar várias coisas que depois eu vou me arrepender, ou eu vou sofrer consequências em função do que eu falei. Então, aquilo que é falado deve ser filtrado para que a gente não cause problemas tanto para outras pessoas, ofendendo elas, como para nós mesmos, nos deixando com arrependimento, com sensações ruins em função do que a gente diz e que não gostaria de ter dito. Então, por isso que é muito importante controlar os sentidos. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu vou ter que deixar de comer o que eu gosto de comer para controlar a língua e tal. Bom, é uma questão de analisar o que, que vale mais a pena. Será que vale a pena comer o que se gosta e ter uma mente toda descontrolada, que você faz várias coisas que depois se arrepende? Ou se vale a pena deixar de comer algumas coisas que se gosta para ter uma mente mais controlada e para falar coisas e fazer coisas que depois não se arrepende? É uma questão de pesar o que é mais importante.
se é alguns minutos de prazer na mesa, comendo isso ou aquilo, ou se é uma vida muito mais pacífica, muito mais agradável de ser vivida. Com certeza. Poderíamos fazer uma hierarquia dos prazeres, né? O ser humano, ele vai fazer, de um modo geral, ele busca o prazer na vida. Mas você pode orientar isso aí. Você pode ter em mente que o maior prazer é uma conexão cósmica, é uma conexão com Deus. Você poderia dizer que esse é o grande prazer da existência, que isso é a grande satisfação da existência, né? Porque isso é uma emoção duradoura. Pode não ser aquele pico de prazer que você vai ter na sua atividade sexual, ou mesmo na alimentação. Mesmo o prazer da alimentação, ele é assim, ele é um pico. Você tem fome, você vai lá, você come uma comida deliciosa, tem um pico de prazer, depois acabou. É mais ou menos assim. No entanto, essa comunhão com Deus, vamos dizer assim, ela é mais constante, ela é um estado de satisfação durante o dia. E você tendo essa satisfação, você não vai querer tapar buracos com a comida, né? Como eu expliquei no início da pessoa com esquizofrenia. Pessoas com esquizofrenia têm um grande buraco, uma grande falta de prazer na vida e tapa esse buraco com a comida. No entanto, se você tem um prazer, uma ligação com Deus, uma ligação cósmica, a chance de você começar a se superalimentar, ela é muito menor, né? Porque você pode até ter vontade de repetir um prato, então acontece, mas essa compulsão alimentar, isso de a pessoa levantar durante a noite e ir lá comer, isso de ficar pondo muito açúcar na comida, tudo isso, isso aí né, você dificilmente vai ter, essa compulsão. Não que você não sinta aqui e ali uma vontade de comer algo diferente, algo bom, mas uma compulsão alimentar você não vai ter, porque você vive essa vida de satisfação e você não tem que ficar tapando buracos para a comida, né? Isso que é interessante. Agora, o que o Charles estava falando aí no início da fala dele é muito interessante, é o seguinte também. Tinha na China, né, um grande filósofo que eu sempre retorno a ele, que é um filósofo que eu mais aprecio, que é o Zhu Xi, e havia também um poeta na época, né? Poeta que era o nome era Su Xi, quase igual. E aí, esse poeta, uma vez, ele disse assim: eu discordo muito do Zhu Xi, por causa do seguinte: se eu penso antes de falar, eu perco a oportunidade. Se eu penso depois, eu me arrependo. Então eu não penso, né? Ele falava isso. Por quê? Porque o Zuxi era como nós, eu e o Charles aqui. Ele era prudente, né? Ele não falava o que lhe vinha à cabeça. Ele pensava, ele calculava para depois falar, né? Então são atitudes diferentes. Uma espontaneidade aí que você pode ter um certo autocontrole mesmo. É claro que todos nós nessas vidas queremos ser espontâneos, naturais. Sim, mas você pode ser também controlado e mais ou menos espontâneo, ao mesmo jeito, ao mesmo tempo. É possível você conciliar as duas coisas, né? E, enfim, é isso. O certo controle vai bem, principalmente porque você, com isso, você consegue esse contato cósmico, né? Que é o que muita gente se esquece. Muita gente hoje em dia não sabe que existe essa emoção de você estar em comunhão com o cosmos, com Deus. Essa é uma emoção esquecida, né? Esquecida por muita gente, mas existe e ela nos ajuda em muito. Basicamente, essa conexão com Deus, ela acontece quando nós estamos com a mente calma. Podemos estar agora, por exemplo, com a mente calma, com a mente tranquila. Essa é uma forma de conexão. Estamos mais conectados. Essa conexão tem vários graus. E esse grau mais simples, para que todos possam entender, é quando a nossa mente está mais calma. Quando a nossa mente está mais agitada ou está sonolenta, a nossa conexão com Deus diminui. A gente tem menos conexão. Quanto maior a nossa conexão, menor a chance de a gente fazer algo que se arrependa depois. Se eu estou calmo agora, é difícil eu fazer alguma coisa que eu me arrependa depois. Se eu estou agitado, é muito mais fácil fazer alguma coisa que eu me arrependa. Então, a conexão com Deus que a gente está falando aqui, a conexão básica é quando a mente está calma. A Exatamente. gente procurar manter assim a maior parte do nosso dia ou todo dia com a mente calma. Se envolver apenas em ações que deixem a nossa mente calma.
Esse é o grande desafio da vida para todos. Sim, E a questão que você falou que a gente está filtrando aqui, então talvez alguém esteja nos escutando e pensando assim, tá passando um monte de bobagem na cabeça de vocês, vocês estão filtrando e estão falando só aquilo que é politicamente correto, por exemplo. Não necessariamente, porque se a nossa mente está pura, né, se a gente cultiva essa pureza da mente, se a gente procura ter uma vida mais voltada para esses momentos calmos, a nossa mente está pura e não está passando por coisas ruins da cabeça que eu estou tendo que filtrar isso e não poder falar, né? Quando a pessoa atinge um certo grau de pureza, ela tem uma harmonia entre pensamento, palavra e ação. Ou seja, o que ela pensa, ela fala. E ela só fala coisa boa, só fala coisa positiva, benéfica para si e para os outros. Se ela tem essa pureza, ela não precisa estar filtrando mais. sim, Esse sim, filtro ele é necessário para quem está naquele grau de, de mente ou de pureza mental, que ainda tem muita coisa desagradável dentro da cabeça. Da pessoa realmente precisa filtrar. Ela vai filtrando, filtrando, até que, né, ela consiga atingir mais pureza mental. É claro que talvez assim com as pessoas mais íntimas, mais próximas, ela queira desabafar e queira dizer tudo que está passando na cabeça, mas não com sim, a pessoa que você encontra, por exemplo, numa fila do banco, ou sim, encontra no ônibus, no metrô. Você não vai ficar se sim. abrindo e falando tudo para todo mundo. Não faz sentido nenhum, né? Então, é necessário para a maioria das pessoas fazer um filtro daquilo que elas estão pensando e não dizer tudo que passa na cabeça. Com certeza, né? Falando, voltando à alimentação, na Roma Antiga, você tinha um filósofo muito interessante quanto a isso, que era Musônio Rufo, né? Musônio Rufo tinha uma tese mais ou menos radical quanto a isso, que era o seguinte: ele comia comida de má qualidade. Isso é famoso em Roma. Musônio Rufo fazia esse exercício diário de comer comidas de má qualidade como um exercício espiritual de desapego, né? E é interessante, não apenas ele, mas outros filósofos também fazem isso. É comum, por exemplo, na Índia, entre os jainas, fazer grandes jejuns, né? Cada um faz o jejum na sua medida. Algumas pessoas vão aguentar 1, 2 dias, outros aguentam uma semana, mas de um modo geral, os jainas gostam de fazer esses jejuns, né? Também no intuito da autodisciplina e no intuito de lembrar que tem pessoas que não têm o que comer, né? Então, isso é interessante. Mas se você for ver, Musônio Rufo quem era? Ele era um estoico, né? O Musônio Rufo era um estoico na Roma Antiga. Mas nem todos os estoicos pensavam como Musônio Rufo. O Musônio Rufo tinha uma ideia mais radical do assunto. Para a maioria dos estoicos não funcionava bem assim. A comida, uma boa alimentação, para a maioria dos estoicos, seria o que eles chamavam de preferível. O que é um preferível? É preferível eu ter um bom lugar aconchegante para dormir ou dormir em más condições, numa cama dura, não sei. É preferível ter um lugar mais aconchegante. É preferível eu não ter uma boa comida para comer ou ter uma boa comida. É preferível ter uma boa comida. Mas por que o termo preferível? Porque não é essencial. São as coisas que nós preferimos, que nos dão prazer, mas que não são essenciais, né? A coisa essencial para os antigos estoicos era um comportamento virtuoso, que nós podemos voltar a discutir, porque é um conceito complexo. O que seria a virtude estoica? Né? É um conceito complexo, nós poderíamos voltar a falar sobre isso. Mas, quanto à alimentação, é interessante ter isso em mente. Para os antigos estoicos, eles falavam assim: tudo bem, é o preferível, eu aceito, é até bom ter uma boa comida, né? Mas o que eu não posso é considerar isso aí essencial na minha vida, né? Embora houvesse mais gente mais radical, como o Jônio Rufo, que ia falar: não, 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 eu não quero nem esse preferível, eu não quero nem a boa comida, eu quero a comida ruim mesmo, um exercício espiritual. Mas, de um modo geral, os estoicos não eram tão rígidos, né? Existe, às vezes, uma ideia dos estoicos como muito rígidos na antiguidade. Não sei se isso é verdade. Alguns eram. O Jônio Rufo era, mas talvez outros não fossem tanto, né? Sobretudo quanto à alimentação.
A questão de rigidez ela é vista muitas, dependendo do nível que a pessoa está. Se a pessoa é uma pessoa, por exemplo, eu queria falar aqui na Índia tem os sannyasis, que são os renunciantes, que são monges mendicantes. São pessoas que existem vários tipos de sannyasi, mas tem alguma categoria de sannyasis que eles caminham, né, vão de cidade para cidade, de povoado para povoado, vão caminhando e não ficam muito tempo no mesmo lugar, exceto na época das chuvas, que na época das chuvas da Índia fica difícil assim ficar se movimentando para lá e para cá. Mas fora dessa época eles procuram ficar apenas uma, duas noites no mesmo lugar, dependendo da regra que a pessoa seguir, e ela vai caminhando. Esses sannyasi, esses monges mendicantes. E esses monges, eles assumem a seguinte questão: eles vão pedir alimento de um número em torno de 7 casas, e eles vão nessas 7 casas e pegam um pouco de alimento em cada uma das casas. E se nenhuma das casas der alimento, eles aqueles dias eles fazem jejum. Mas a regra é pegar um pouquinho de cada casa. Por que um pouquinho? Para não causar uma escassez de alimento, uma falta de alimento naquela casa. Pode ser que chegou numa casa que as pessoas já não têm muito alimento, ainda vão ter que dar uma refeição completa para ele. Aí fica complicado. Então ele pega um pouquinho de cada, ele coleta tudo em um recipiente, depois do final dessa ronda, ele come. Então, provavelmente, vamos pensar o que está acontecendo aqui. A comida, na hora que ele vai comer, já deve estar fria, já deve estar seca, já deve estar dura, já deve ter perdido o gosto. A comida toda misturada. Ele está fazendo ali um exercício de total desapego da comida. A comida pode ser boa, pode ser que ele conseguiu em uma casa só, uma comida boa, pode ser que ele não conseguiu comida nenhuma. Então, olha o exercício que esse sannyasi, que esse monge mendicante faz. Um exercício altamente avançado, que é rígido para quem hoje, por exemplo, a pessoa come de tudo, na quantidade que bem entende, para de comer só quando a barriga está doendo, né? Ou quando começa a passar mal, a pessoa para de comer. Se a pessoa tem esse padrão, nossa, o que esse sannyasi está fazendo é super, é uma maluquice para essa pessoa. É, Mas para aquela pessoa que já faz jejum, já come pouco, já faz restrições de alguns grupos alimentares, não come glúten, não come lactose, não come carne. Se a pessoa já tem algumas restrições e já faz algum tipo de jejum, uma vez por mês a pessoa toma só água ou só come fruta, já faz algum jejum, então para ela isso aí não é tão rígido, não está tão longe do que ela faz. Mas se a pessoa, sim. como eu disse, a pessoa está acostumada a comer de tudo, na quantidade que bem entende, nossa, um jejum é uma coisa, né? Passar um dia comendo fruta é uma coisa de louco, é uma coisa de coelho, né? Mas só come Sim. alface, só come salada, só come fruta, a pessoa acha uma loucura. Mas para quem está acostumado a fazer disciplina alimentar, isso é uma piada, né? Então, tudo depende do grau que a pessoa está. E, claro, a gente não recomenda para uma pessoa que está acostumada a comer de tudo começar a fazer jejum. Não, isso não é recomendável. Recomendável a pessoa começar a restringir alguns grupos alimentares, né? Começar a diminuir o café, diminuir a carne vermelha, diminuir a lactose, diminuir o glúten, começar a pular um dia, em vez de comer glúten ali, pula, come só na outra refeição. Daí vai diminuindo aos poucos, para começar a doutrinar o seu paladar no caminho correto. Com certeza, com certeza. Existe também uma outra coisa, que às vezes as grandes privações, não só de alimento, como também uma privação de contato humano, uma privação dos sentidos e do contato humano também, e essa grande privação ela levaria a uma percepção espiritual, né? Existe essa tese da famosos profetas que vão ao deserto, encontram lá uma grande privação no deserto e a partir disso aí desenvolvem uma conexão cósmica, né? É interessante também tem isso, quando você não tem alimentação, quando você não está muito isolado, acontece às vezes isso do cérebro humano começar a ter contatos que antes você não tinha, né? É uma prática radical, nunca fiz isso nem perto, mas isso existe. Dizem que
a maioria dos profetas passou um tempo no deserto, né? Eu acho que Jesus passou um tempo no deserto, não só como uma coisa bonita, passou porque isso de fato acontece. Ele passou um tempo no deserto porque no deserto muitos profetas se encontram com Deus, né? Interessante ter isso em mente também. Mas aí já seria uma privação extrema, né, Charles? Seria uma grande aventura aí, não sei, eu não faria isso, né? Mas, enfim, existe essa tese também. Mesmo que os profetas fizeram, Jesus fez, eles não fizeram de uma hora para outra, eles já vinham um regime de redução, de controle da mente. Inclusive, é dito que uma pessoa que não está habituada a fazer isso e vai fazer essa privação de alimento, de contato com outras pessoas, dos sentidos, colocar uma venda nos olhos, tapar os ouvidos, fazer qualquer privação assim, em alguns casos a pessoa enlouquece. Ela pode ter uma crise de esquizofrenia, pode enlouquecer em função de fazer um radicalismo assim que é muito forte para ela, né? Então, de uma maneira geral, nós estamos fazendo um vídeo aqui, nós estamos falando com diversas pessoas, a gente recomenda que faça aos poucos, né? Claro que se a gente está conversando diretamente com uma pessoa, faz umas perguntas para ela, ver mais ou menos como é que ela está pensando, quais as ideias dela, pode ter uma recomendação diferente. Mas regra geral é que a pessoa comece essas reduções de alimentares, de qualquer comportamento que a pessoa que tiver, regra geral é melhor fazer gradualmente. Também me lembrei, assim, por exemplo, quando as pessoas passam por um estresse muito forte. Um estresse, pode ser um estresse climático, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a enchente, Sim. né, de grandes proporções. Nesses estresses muito fortes, as pessoas ficam muito abaladas emocionalmente, psicologicamente, né? Muitas pessoas precisaram ter atendimento psicológico em função desse estresse. Porque uma enchente causa uma mudança radical na vida das pessoas. A pessoa tem que abandonar a sua casa, tem que deixar de comer o que gosta, deixar de comer na hora que está acostumado, deixar de dormir na hora que está acostumado. Às vezes tem que dormir num abrigo junto com várias outras pessoas, né? Então, é uma mudança muito radical na vida. E muitas pessoas se abalam psicologicamente em função disso. Por isso que é importante a gente fazer algum trabalho de controle da mente, de controle dos sentidos, principalmente da língua, para que, se por acaso a gente precisar enfrentar alguma coisa muito forte na vida, a gente passe Uhum. bem por esse estresse, né? Se a gente já está treinado para passar por momentos difíceis, é mais fácil de passar. Mas se a gente tem uma vida muito liberal, muito pode fazer tudo, faz o que quer, a gente não está preparado para nenhum momento difícil. Sim, algum treinamento é sempre muito bom. Não precisa ser o treinamento de um soldado espartano, né? Mas habituar-se à diversidade é bom. Esparta, eles eram malucos, né? Eles pegavam crianças com 7 anos de idade para servir o exército, né? Hoje em dia, os 18, né? Na antiga Esparta, era 7 anos de idade para servir o exército. Uma coisa maluca mesmo. Enfim, os fanatismos às vezes não são bons, né? Agora, nós estamos falando sobre a língua, também outro aspecto da língua é a linguagem, né? É a maneira do ser humano se expressar, né? Isso é interessante, você vê isso na psicanálise, Lacan, ele vai falar muito do simbólico, né? O que é o simbólico para Lacan? Simbólico para Lacan é, em grande parte, a linguagem humana, as regras da sociedade, mas, sobretudo, a linguagem humana, né? E aí nós nos perguntamos, é importante? É muito importante. É muito importante você saber como se expressar, é saber como ter uma boa articulação linguística. Isso é muito importante, isso é parte da vida e isso é necessário na vida. Porém, o que não deve ser é um fim em si mesmo, né? É você falar bonito por falar bonito. É você achar que a sua maneira de exprimir é a finalidade última da vida, né? É você buscar a tua satisfação na maneira como você fala, né? Eu acho que por aí não vai muito bem. O simbólico é necessário porque a gente se exprima bem, mas nunca um fim em si mesmo, né? Eu veria assim. É isso aí. Hoje nós vamos
finalizando a nossa conversa por aqui. Já estamos aí em torno de 30 minutos de conversa. A gente procura manter mais ou menos esse tempo. É um assunto muito extenso. Provavelmente vocês teriam algumas questões para nos perguntar. Se quiserem deixar alguma pergunta aqui nos comentários, né? Pouca gente está comentando os nossos vídeos, então podemos acolher aí as perguntas que surgirem e quem sabe Aproveita, direcionar um assunto apro- para essa pergunta. né? Aproveita enquanto não viraliza, né? Aproveita enquanto não viraliza para fazer sua pergunta aí. É, pode acontecer uma reviravolta, né? Por enquanto está com um canal bem humilde aqui, bem pequeno e tal, mas tudo pode acontecer, Verdade. Tudo pode acontecer, verdade. né? Tudo é possível, né? Nesse mundo aí. É isso aí, gostaria de agradecer a todos, agradecer aqui ao João, a todos que participaram, assistiram até aqui, que todos possam ficar bem, ficar com Deus, ter cada vez mais esse contato cósmico, esse contato divino, que possa aí abrilhantar a nossa vida cada vez mais. Muita gratidão a todos. Namastê. Namastê.